Como se livrar de varejeiras? Encontrando pontos de infestação. Descubra de onde as moscas estão vindo. Além de serem loucas por lixo, as varejeiras têm o hábito de botar ovos dentro de restos de carne e vegetais. Assim que vir uma mosca, siga para descobrir onde está a maior concentração de insetos e a fonte da infestação. Descobrir onde está a maioria das moscas pode ajudá-lo a direcionar melhor a sua busca. Caso encontre várias mosconas ou larvinhas brancas em um lugar só, você já saberá por onde começar a procurar. As varejeiras são inofensivas e não mordem seres humanos. Não precisa ter medo de ser atacado enquanto procura o esconderijo das moscas. Procure grandes quantidades de moscas perto de paredes. Às vezes, as moscas varejeiras se acumulam em uma parede. Isso normalmente acontece quando a fonte da infestação está próxima da parede em questão. Dê uma boa olhada na área, inclusive embaixo de móveis. Caso não encontre nada estranho, pode ser que o problema esteja dentro da parede. As varejeiras também podem localizar restos de ratos, esquilos, pássaros e outros animais que possam ter entrado na sua casa. As varejeiras costumam aparecer enquanto os restos mortais ainda estão frescos. A carne morta normalmente começa a feder apenas após 3 dias. Procure cheiros estranhos na parede para localizar animais mortos e jogue os corpos fora em um saco de lixo. Caso um animal entre na sua casa, ele também pode se esconder no teto ou por trás de luminárias. Fique atento a odores estranhos e outros traços que indiquem a presença de bichos. Dê uma boa olhada em pontos de entrada se tiver um gato com acesso constante à rua. Às vezes, os bichanos trazem para casa presentinhos que podem atrair varejeiras. Procure moscas dentro de lixeiras. As lixeiras são um dos esconderijos mais populares para as moscas varejeiras, que costumam se reunir em latas e sacos abertos. Embora prefiram se alimentar de carne crua, elas vão atacar praticamente qualquer alimento que você jogar fora. Examine bem o lugar em que você deixa o seu lixo para identificar corretamente a fonte do problema. Fique atento a coisas estranhas abaixo de latas de lixo, como restos de animais e varejeiras. Caso não encontre nada além das moscas, pode ter certeza de que o lixo é o problema. Procure resíduos orgânicos fora de casa. Caso não encontre nada dentro de casa, talvez a fonte da infestação esteja do lado de fora. Dê uma boa olhada nos muros e debaixo de plantas e móveis para ver se encontra os restos mortais de algum bichinho. As moscas também são atraídas por lixo e fezes de animais. Caso tenha uma composteira em casa, não se esqueça de examiná-la. Qualquer tipo de material orgânico próximo da sua casa pode ser problemático. Embora as larvas de varejeiras não sejam capazes de percorrer longas distâncias, às vezes, elas podem acabar entrando em casas e prédios, eliminando as moscas. Coloque os restos de animais mortos em recipientes fechados e jogue-os no lixo. Remova os corpos de ratos e outros animais da sua casa o mais rápido possível para não atrair moscas varejeiras. Vista um par de luvas de borracha para se proteger de bactérias e coloque o bichinho dentro de um saco plástico ou de lixo, ou qualquer outro recipiente do tipo. Em seguida, amarre bem o saco e jogue-o fora.
Abra as paredes para remover os restos de animais que tenham morrido dentro da sua casa. Use uma serra de ponta ou paradraio ou para tirar um pedacinho quadrado da parede e alcançar o bicho morto. Limpe as fezes e outros resíduos de animais com uma pá ou um pouco de papel toalha. Remova a sujeira e jogue-a dentro de um saco de lixo ou de plástico. Não se esqueça de amarrá-lo. Jogue os resíduos fora normalmente ou leve-os diretamente para o lixão. Você também pode enterrar ou queimar os dejetos para afastar as varejeiras. Antes de tudo, veja se encontra sinais de moscas e larvas nos dejetos. As fezes de animais, principalmente, são uma grande fonte de nutrientes para as varejeiras. Para diminuir as chances de atrair moscas varejeiras, tente manter animais de rua longe da sua casa. Esconda possíveis alimentos e instale barreiras para tornar o seu quintal menos atrativo para os bichinhos. Mantenha a composteira quentinha. A compostagem é uma ótima forma de reciclar materiais orgânicos, mas também atrai muitas moscas varejeiras. Para evitar que os insetos se proliferem, remexa e molhe o adubo. O calor gerado na composteira vai matar as moscas enquanto elas ainda estão no estágio larval. Compre uma capa plástica preta em uma loja de materiais de construção e cubra a composteira se encontrar moscas voando ao redor dela. O plástico fará com que o adubo se aqueça ainda mais, matando as moscas antes que elas tenham a chance de escapar. Mate as moscas adultas com piretrina ou algum outro inseticida. Escolha um produto seguro para usar dentro de casa e leia o rótulo para ter certeza de que ele é bom contra moscas. Em seguida, borrife o inseticida por toda a área afetada para dar fim nas varejeiras. A piretrinha e outros inseticidas do tipo não são tóxicos para seres humanos. Ainda assim, mantenha a área livre de pessoas e bichos de estimação durante a aplicação e deixe o ar circular por alguns segundos antes de liberá-la para uso. Mate as moscas que sobrarem do jeito antigo. Compre um mata-moscas ou use um jornal enrolado ou outro item do tipo para resolver o problema na base da força bruta. Além de eficaz contra os insetos mais teimosos, o método também é supernatural. Você pode usá-lo para se livrar das mosquinhas que não morrerem de outra forma ou até mesmo deixar o inseticida de lado. Lembre-se de que as moscas são animais rápidos. Pode ser que você não encontre todas elas de uma vez só. Desde que você elimine a fonte da infestação, isso não deve fazer muita diferença. Mas as moscas adultas sempre podem botar mais ovos. Remova moscas e larvas com um aspirador de pó. Mantenha o aspirador à mão e limpe bem a área infestada para livrá-la de moscas mortas e outras sujeirinhas. Experimente também usar a extensão em forma de mangueira para sugar as varejeiras ainda no ar. Quando acabar de passar o aspirador no cômodo, jogue o saco fora sem abri-lo. As moscas que ainda estiverem vivas vão ficar presas na sujeira no saco do aspirador e acabarão morrendo. Mesmo assim, o melhor é que você troque o saco para que nenhum insetinho escape. A não ser que você esteja disposto a esperar. Esse método não é recomendado para aspiradores sem saco. Para ter certeza de que todas as moscas estarão mortas, espere 7 dias para esvaziar o aspirador de pó, protegendo a sua casa contra moscas.
Sele frestas com espuma e massa de calafetar. Procure frestas dentro e fora da sua casa, incluindo ao redor de painéis e esquadrias internos e externos. Preencha os buraquinhos menores de 1,5 cm com massa de silicone. Já se elas forem maiores de 1,5 cm, cubra-as com uma espuma expansora em spray. Ambos os produtos podem ser encontrados em lojas de materiais de construção. Para aplicar a massa, você vai precisar de uma pistola de calafetagem. Já a espuma pode ser aplicada diretamente da lata. A espuma não é à prova d'água. Não a aplique em áreas expostas à umidade. Feche ou tele portas e janelas. As varejeiras podem entrar em casa pelas mais diversas aberturas. Caso encontre moscas ao redor da sua casa, mantenha portas e janelas fechadas para que os bichos não tenham como entrar. Porém, caso precise abri-las, a única forma de se proteger é com uma boa tela contra insetos. Escolha uma com 2 a 3 arames por centímetro quadrado para que as mosquinhas não consigam se espremer pelas frestas. As varejeiras adultas são mais ativas durante a primavera e o verão. As telas permitem a você abrir a casa com segurança durante esses meses mais quentes. Coloque o lixo em sacos e lixeiras fechadas. Forre as latas de lixo com plástico para que elas não juntem sujeira e mantenha os recipientes fechados até a hora de jogar fora os resíduos. No dia da coleta, tire o saco da lixeira. Amarre-o bem e leve-o para a lixeira ou para a cestinha da rua. Cubra a lata de lixo com uma tampa do tamanho certo para impedir a entrada de moscas e outros animais. O lixo é uma das coisas que mais chamam moscas varejeiras. Tape bem tudo que jogar fora e jamais ponha a comida diretamente dentro da lixeira. As moscas varejeiras sentem o cheiro do lixo no ar. Tire o lixo regularmente para evitar o acúmulo de maus odores. Sempre que um saco vazar, lave a lixeira para eliminar as partículas de comida antes que as moscas apareçam. Remova com frequência os resíduos orgânicos de dentro e de fora da casa. Manter a casa limpa é a melhor maneira de evitar o reaparecimento das varejeiras. Dê uma boa olhada no quintal, no lixo e na composteira para ver se eles não estão juntando mais resíduos do que deveriam. Remova imediatamente o lixo, a ração e as fezes dos animais e todos os insetos que encontrar. Lave a casa com água, sabão e limpadores comerciais para acabar com os odores que atraem as moscas. O mau cheiro tende a ficar no ar por um bom tempo. A única forma de eliminá-lo é removendo a fonte de problema, higienizando a área e perfumando-a várias e várias vezes com aromatizantes. Instale armadilhas luminosas para atrair as varejeiras. Assim como a maioria das moscas, as varejeiras não resistem a uma luzinha. Pendure armadilhas luminosas a mais ou menos 4,5 metros de cada porta e janela, a aproximadamente 2 metros do chão. Quando você acender as armadilhas à noite, as moscas que as virem vão voar rapidamente para elas. Não se esqueça de limpar as lâmpadas de vez em quando para remover os insetos mortos. As armadilhas luminosas podem ser encontradas na internet e em algumas lojas de produtos para o lar e materiais de construção. Outra opção é fazer a sua própria armadilha com uma lâmpada, um funil e um pote. Colocar uma isca na armadilha vai ajudar a atrair mais moscas.
Experimente usar uma isca química para moscas para não ficar com a casa fedendo a carne ou a plantas podres.